Esse texto, ele nos permite, aqui dentro do nosso devocional e dentro do tempo, trabalhar pelo menos três aspectos presentes nesse texto que diz respeito ao nosso corpo, né, como templo do Espírito Santo, o nosso corpo é a serviço de Deus. Vamos fazer a leitura do texto, então? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O primeiro ponto que eu queria destacar essa manhã é que Deus é o Criador. Deus é quem nos criou. Deus criou o nosso corpo. Lá em Gênesis 2:7 tem a afirmação de quando ele sopra ali do pó da terra, ele cria o homem. Então somos criação de Deus. Fomos criados por Deus. Isso é importante porque, aproveitando aqui o texto base, quando a gente vem aqui para o versículo 18, fugir da impureza, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. E aí, se a gente caminha para o texto de hoje, principalmente compreendendo que já fomos redimidos, quando pecamos, entendemos que o pecado, ele atenta contra a própria criação, contra o próprio Deus. Isso tem várias implicações. Eu queria, inicialmente, fazer uma reflexão que muitas vezes está aí no cotidiano, nas nossas conversas, às vezes a gente ensina para as crianças, de que Deus quer o nosso coração. Às vezes a gente fala muito isso para as crianças. Se comporte bem, faça isso, porque Deus quer o seu coração, ou Deus quer a sua alma. Separando muitas vezes essa dimensão material do corpo de uma dimensão imaterial, ou falando de uma dimensão de sentimento, como se fossem coisas distintas. E ao longo da nossa criação, da nossa cultura, fomos ensinados a crer de que aquilo que é matéria, aquilo que faz parte desse mundo material é algo ruim, e aquilo que é o imaterial, que é o espírito, como fosse algo bom. Isso é resultado de um pensamento ali das escolas gregas, que ensinaram e dividiram o homem e fizeram esse recorte. Mas quando a gente olha para a Escritura, a gente vê que Deus criou o corpo, Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança. Mas a queda, o pecado, então, ele trouxe consequências para esse corpo. Consequências como as enfermidades, as debilidades, fraquezas, tudo isso é resultado do pecado, resultado da queda. A gente vai ver, inclusive, isso lá no capítulo 15 de Coríntios, falando inclusive da necessidade desse homem que é corruptível se revestir da incorruptibilidade. E a gente vê, inclusive, mais uma etapa aí da redenção se cumprindo. Então, a necessidade desse homem, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas esse homem que peca, esse homem, então, que o seu corpo sofre as consequências da natureza caída, e a necessidade que o próprio Deus tem de regenerá-lo, de transformá-lo. Então, quando a gente olha à luz das Escrituras, a gente não pode separar o homem como sendo natureza distinta, como sendo a carne não é de Deus e o espírito é de Deus. Não. O homem foi criado por Deus, portanto, o nosso corpo, como uma criação completa, perfeita de Deus,
é resultado da própria criação de Deus. Então, o homem foi criado, foi pensado por Deus. O próprio Deus, ali em Gênesis 1, versículos 24, 25, quando o próprio Deus se aconselha no sentido de façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O próprio Deus, a própria sabedoria de Deus criou o próprio homem. E isso tem uma implicação quando a gente pensa em mordomia. Isso tem a seguinte implicação: reconhecer que o nosso corpo, ele glorifica a Deus. De que maneira? Quando a gente olha, primeiramente, que devemos apresentar, como diz lá em Romanos 12, 1, o nosso corpo como um culto racional. Vamos voltar um pouquinho. Romanos 12, versículos 1. Romanos 12. Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Em Isaías 43, 7, nós vamos ver, inclusive, um versículo que diz que fomos feitos para a glória de Deus. Então, Deus nos criou, fomos feitos, e o propósito da criação de Deus é a própria glória dele. Então, o próprio Deus que cria, estabelece um propósito para essa criação, a glória dele. Mas veio um pecado, então a queda, como eu já mencionei, e esse homem, então, ele sofre as suas debilidades. 1 Coríntios 15, vamos lá, 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. (51) Vamos ler a partir do 43, depois a gente vai ler o 51. 15 e 43. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se o corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual, pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. 50. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo em mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Então perceba que Deus cuidou de redimir o nosso corpo. Esse corpo que sofre consequências da queda, e aí vemos as doenças, vemos as enfermidades. É um corpo também que temos que administrá-lo porque ele é, inclusive, um canal de pecado. Os nossos olhos, a nossa língua, os nossos ouvidos, os nossos pés, as nossas mãos, são canais de pecado. Por mais que esse homem, e aí devemos ter clareza, já estou aqui no segundo ponto da reflexão, de que esse homem, esse homem transformado pelo Evangelho e por Cristo, ele precisa buscar a santificação. E buscar a santificação é compreender que Deus nos criou, o nosso corpo sofre até hoje as consequências da queda, mas o Espírito Santo que habita em nós, ele precisa ter um lugar de zelo. Ele precisa habitar em um local limpo, um local que, de fato, compreendeu a obra de Cristo. E aí é sobre esse tema que a gente vai tratar essa manhã. Então, o nosso corpo é morada de Deus
para a sua glória. Na palavra, nós vemos pelo menos três símbolos daquilo que seria o corpo. Nós vemos ali, por exemplo, no Antigo Testamento, a figura do tabernáculo, vemos a figura do vaso de barro, previsto tanto em Lamentações como em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. E esse texto que lemos no início de 1 Coríntios, capítulo 6, vai falar com muita clareza do corpo como um templo de Deus. Então, corpo como um templo de Deus significa reconhecer que nós devemos ter um lugar que tem que ser santo, que tem que ser agradável, que tem que ser perfeito. É dever, então, nosso, enquanto administradores desse corpo, cuidar. Nós vamos ver isso em Romanos, como eu mencionei agora há pouco, Romanos 12, 1 e 2. Isaías 43, versículo 7. E como que nós cuidamos desse corpo? Nós cuidamos desse corpo com atividade física, com alimentação, atento às situações do cotidiano de estresse, o próprio exercício físico, caminhada, são formas de cuidar do corpo. Só que um outro extremo também, que esse seria o equilíbrio, é transformar esse corpo num culto, numa idolatria. E aí, a partir disso, eu faço no meu corpo, eu gasto mais horas diárias, por exemplo, na academia, do que orando, do que lendo a palavra, do que dedicando um tempo em que, de fato, aquilo que é importante, que é glorificar Ele, tem sentido. E aí o corpo passa a ser uma idolatria quando eu saio desse equilíbrio. Uma outra forma também de ter o corpo como um templo de Deus e cuidar e administrar, é você governar esse corpo. E de que forma você governa esse corpo? Se atentando o corpo como esse canal, muitas vezes, de pecado. Nós vamos ver, por exemplo, alguns pecados que são mencionados na própria palavra, que são resultados de pecados em que o corpo, ele ou pratica ou sofre alguma ação. A própria glutonaria é um exemplo disso, mencionada em Lucas 21, em Gálatas, 1 Pedro 4:3, a fornicação, mencionada também em Gálatas 5:19, Efésios, o adultério, a prostituição. Então, tudo isso são pecados que estão relacionados a como não compreendemos ainda que o nosso corpo é um lugar de habitação do Espírito Santo. Porque se tivéssemos compreendido e administrar e passássemos a viver uma vida com esse propósito, entendendo que Deus nos criou e que Deus quer nos redimir do pecado, e o homem é um homem todo, não é um homem repartido, espiritual, material, estaremos atentos a isso, estaremos atentos aos nossos olhos, estaremos atentos às nossas mãos. E quais são as consequências para o crente, quais são as consequências, até mesmo materiais, para a vida de quem não administra bem o seu corpo? A própria palavra, ela vai dar alguns exemplos, mas no nosso cotidiano também a gente vê, muitas vezes, alguns problemas muito claros, como alcoolismo, tabagismo, DSTs, obesidade, como resultado de alguém que não compreendeu e, às vezes, separa o espiritual e do material. Então, eu fiz questão de mencionar logo no início de que Deus nos criou, para que você entenda que Deus nos cria e Ele em nenhum momento perde o propósito da sua criação. Fomos feitos para a sua glória. E o nosso corpo é uma forma de expressar essa glória de Deus. Cuidar dessa morada, desse templo, é, sim, um propósito da própria palavra e do próprio Senhor. Volte lá para o capítulo 6. Capítulo 6, versículo 19, que é o nosso versículo-chave aqui da manhã. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes por parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Perceba que esse corpo aqui
com toda a sua complexidade, e aí o povo aí da área de biologia, medicina, já deve ter parado para estudar a quantidade de DNA, de moléculas, e, enfim, se pudéssemos, por exemplo, contar o nosso DNA e elencar ele numa espécie de metragem, daria pelo menos uns 2 metros aí de DNA. A quantidade de moléculas, um corpo que é formado por mais de 60% de água e gases e aminoácidos e minerais. E se você vê, inclusive, isso já foi feito, até mesmo para compreender o tanto que Deus é maravilhoso, inclusive por meio da ciência. A parte do corpo humano, as substâncias encontradas, elas são substâncias encontradas na Terra, como o próprio hidrogênio, os próprios aminoácidos, manganês, fósforo, alumínio, enfim, uma série de substâncias que elas estão presentes aí na Terra, que provam, até de maneira científica, de que fomos feitos realmente do pó da Terra. E Deus nos revela que somos apenas administradores dessa complexidade que Ele nos entrega com o seu propósito, com a sua perfeição. Se lembrássemos agora, por exemplo, lá do Salmo 139, Davi, quando ele olha para Deus, a forma como Deus o criou, como um artista, como uma obra-prima, ele utiliza a expressão de que ele fica assombrosamente maravilhado com a criação. E devemos olhar para a criação, devemos olhar para o nosso corpo dessa maneira, como o artista, como alguém que não consegue explicar essa complexidade. Mas Deus diz: não sabeis que esse corpo é meu? Não sabeis que não é de vós? Não sabeis que vocês têm que administrar esse corpo? E por que devemos fazer isso? Porque fomos comprados por preço. Fomos comprados por um alto preço, a preço de sangue. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Devemos ter isso muito claro. Por que que a gente, muitas vezes no nosso cotidiano, a gente quer separar, né, o espiritual, e aí é aquela coisa de pensar que precisamos mudar apenas a nossa mente, mudar o nosso coração, e a gente até já viu aqui alguns estudos da EBD, semestres anteriores, aí, de que quando a Bíblia, na maioria das ocasiões, menciona o coração, ela fala não do órgão em si do coração, mas de sentimento, de emoções, enfim. Mas Deus não quer apenas o nosso coração. Deus nos quer porque Ele nos criou. E o que Ele quer é dele por direito. Se fomos feitos feitura dele, criatura dele, simplesmente o que Ele quer é que cumpramos aí o propósito dele, que é a sua própria glória. Para encerrarmos aqui, eu queria que lêssemos 2 textos. Capítulo 10, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. 10, 31, vai dizer o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Fazei tudo para a glória de Deus. Provérbios 11, 17. Provérbios 11, 17. Provérbios 11, 17 vai dizer o seguinte: o homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel a si mesmo se fere. O homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel a si mesmo se fere. Possamos refletir sobre isso. Por que temos feito tão mal a um corpo que é criação do próprio Deus e que deveria refletir a sua glória?
Somos administradores do nosso corpo. Quando não cumprimos o propósito da glória de Deus, estamos ofendendo o próprio Deus. E isso tem consequências severas. Amém? Vamos orar, encerrando. Pai, graças te dou, Senhor, por essa manhã, por esse devocional. Ainda que breve, Senhor, eu tenho a convicção, Deus, que o Senhor falou com os nossos irmãos, que a Tua palavra, ó Deus, ela jamais volta vazia, Senhor, ela tem sentido, ela tem significado, ela tem vida. E eu tenho certeza, ó Deus, que essa manhã, ó Pai, assim como o Senhor falou comigo, tenho certeza que a Tua palavra, ó Deus, gerou vida, gerou frutos aqui essa manhã, ó Pai. Te agradeço pela oportunidade, assim oramos, em nome de Jesus, amém. E temos o café agora aqui à esquerda.